Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Revista Ampla, das Unimedes do Paraná. Hoje sobre consumo responsável e o que tem a ver com o dia a dia das nossas finanças. Para falar sobre isso, estamos aqui com Cleomir Kunin, gerente de agência da Cisprime do Brasil, planejador financeiro e com certificação CFP. Cleomir, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nathalie. Obrigado pelo convite da Unimed. Eu acho que é um tema bastante importante sobre o consumo consciente, consumo responsável. Isso acaba tendo um grande impacto na nossa vida, na vida das famílias. Então, eu acho que é um tema que a gente pode discutir, trazer alguns insights, algumas dicas que vai contribuir para os ouvintes. Perfeito, eu acho que você já deu um gancho ali muito legal, né? É um tema muito importante também do ponto de vista individual, porque quando a gente fala do consumo responsável, sempre tem muito o viés social também, da comunidade, que é incrivelmente importante. Mas também tem esse lado que a gente não costuma olhar tanto, né? Que também contribui para um futuro mais promissor das finanças. Como que você vê esses dois temas se encaixando? Tem que pensar muito nas nossas decisões, né, de consumo, até mesmo pensando no meio ambiente, na questão dos recursos naturais. Então, é importante porque isso afeta o meio ambiente, afeta a nossa vida. Então, as decisões que a gente precisa tomar sobre o consumo têm que ser decisões inteligentes, pautadas nos nossos objetivos, nos nossos projetos. Então, alinhar muito a questão das necessidades e desejos. É claro que é importante a gente consumir para os desejos, para aquilo que traz um equilíbrio, aquilo que a gente trabalha e busca conquistar. Mas tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio, e não só consumir por desejo, porque aí você vai causar um problema nas suas finanças e trazer um problema também para o teu ambiente familiar. E no dia a dia, assim, como que a gente consegue avaliar, assim, se a gente está tendo um consumo mais responsável? Que ferramentas que você indica para a gente avaliar isso no dia a dia? E a questão, o que é importante para a gente ter um consumo consciente? A gente precisa ter um planejamento. A partir do momento que eu tenho um planejamento, eu vou saber se eu posso consumir mais ou não. E esse planejamento a gente tem diversos objetivos para isso. Então é importante que esse planejamento vai orientar as nossas decisões de consumo. E assim a gente consegue ter um consumo sustentável e equilibrado. Como que você sugere que as pessoas consigam fazer esse acompanhamento no dia a dia? Ó, tem algo muito simples para fazer esse acompanhamento, que é você ter uma planilha sobre as receitas e despesas. Eu costumo falar o seguinte: muitas vezes as pessoas não implementam isso em momentos que eles estão deficitários, porque aquilo gera uma dor, gera um incômodo. Então, eu vou chegar no final do mês, vou listar minhas receitas e minhas despesas. E quando eu estou no negativo, aquilo traz uma dor muito grande. Então, traz um incômodo. Mas é necessário. É só a partir do momento que você consegue ter essa visão clara, e é importante que esse planejamento não seja só mensal, que ele tenha um planejamento para o ano. Porque aí você vai identificar quais são os períodos do ano que você tem algumas oscilações. Então, começo do ano normalmente tem mais impostos, quem tem filhos tem o colégio, tem matrícula, tem material de escolar. Então, final do ano tem o Natal. Então, essas datas, né, muitas datas que tem presentes para os familiares. Então, é importante você ter esse planejamento do ano todo para que, através disso, você consiga ter um controle melhor das suas finanças. E por que é importante? Porque você precisa também organizar suas finanças para você poupar e investir. E eu acho que tem N motivos, né, que a gente pode falar para por que poupar, né? Eu vou citar 6 motivos. Eu acho que 6 motivos eles são quase universais. O primeiro deles é você criar uma reserva de emergência. Por que é importante essa reserva de emergência? Para que no momento que você tem uma situação não planejada, que você tenha um dispêndio maior de recurso, você tenha da onde você tirar. Então, por exemplo, quebrou o carro, foi uma despesa inesperada, um familiar ficou doente, você precisou uma despesa maior em farmácia, você ficou desempregado até que você se recoloque no mercado. Essa reserva vai possibilitar que, primeiro, você tenha uma tranquilidade até para enfrentar esse momento e também não lhe causem dívidas. Esse é um dos motivos do endividamento, acontecer algum fato que eu não estava preparado e agora eu estou com uma dívida aí que pode se levar meses ou anos para resolver isso. Um outro motivo importante é sobre a questão da nossa formação profissional. Esse é um investimento que ele tem que ser constante. Então, muitas empresas elas têm os programas de formação, então proporcionam muitos treinamentos, muitos cursos, mas muitas vezes nós temos necessidades individuais, então a gente precisa constantemente estar investindo na nossa formação profissional para que a gente se torne um profissional mais qualificado, mais preparado para os desafios das organizações. E o que eu tenho dito, principalmente para os mais jovens, quando converso sobre esse tema,
esse é um investimento que você pode correr risco, porque o retorno desse investimento é garantido. Então, você vai investir e você vai colher isso. Então, isso é muito importante. Então, não pode ser muito econômico nessa conta. Você tem que reservar um valor para esse investimento para a tua formação profissional. Tem um retorno muito palpável, né? É um retorno palpável e garantido. Eu sei que isso é um desafio de longo prazo, não é um objetivo fácil de atingir, mas ele é necessário, você tem que construir ao longo da sua vida. Então, muitas vezes, as pessoas falam, não, mas até eu conseguir um retorno dos meus investimentos para que pague as minhas despesas, vai ser muito longe. Vai ser longe, mas se você começar, se você for consistente, organizado, se for consciente dos seus consumos, você vai chegar lá. Muitas vezes, você entender o seguinte, bom, talvez nos primeiros anos que eu estou formando essa reserva, ele vai pagar uma parte das minhas despesas, não vai pagar o total, mas ao longo do tempo que ele realmente consiga, você não depender mais do seu trabalho. Aí não é só para parar de trabalhar, é para você não ter essa dependência e poder trabalhar com o que você gosta também, então você ter uma vida mais leve. Com maior tranquilidade, né? Isso Inclusive diante mesmo. de imprevistos. Justamente. Um outro ponto importante é sobre a questão da aposentadoria. Tá? A aposentadoria eu destaco 2 pontos relevantes. O primeiro é a questão do INSS. Então, hoje a gente sabe que possivelmente, né, depende da idade, quando você vai se aposentar, o INSS ele não vai trazer uma aposentadoria digna. Né, os valores em relação ao desequilíbrio que tem entre a contribuição e a utilização dos recursos. Então, as pessoas estão vivendo mais, então vão consumir mais recurso, e também os jovens estão começando a contribuir para o INSS mais tarde. Aliado a isso, tem um outro ponto que é a longevidade, que é a capacidade que nós teremos de viver mais, em função dos avanços da tecnologia, da medicina, antecipação de diagnósticos. Então, esses 2 pontos, o que ele vai causar? Vai causar um impacto muito grande na nossa aposentadoria. Então, é importante que a gente se prepare, que a gente comece o quanto antes. O que você coloca em contribuição vai chegar um momento, no longo prazo, que o juro será maior que a sua contribuição. Então, por isso que o longo prazo, a consistência, a constância é importante. E olha só como isso é importante. Principalmente os mais jovens, eles acham, não, isso aqui está muito distante. Algum tempo atrás eu conversei com uma pessoa aqui, muito jovem, 55 anos, e ele veio conversar sobre aposentadoria. E aí, o que primeiro a gente vai identificar? Bom, você contribui para o INSS? Não, eu nunca contribuí. Bom, você tem uma reserva para essa finalidade? Não, também não tenho. Ok, então a gente precisa construir uma reserva o quanto antes, do maior valor possível. Qual que é a idade que você deseja se aposentar? Eu quero me aposentar daqui a 5 anos. Então, é um período muito curto. Vai depender da capacidade de poupança. Esta pessoa, naquele momento, eu fiz a pergunta, o quanto você consegue contribuir mensal? Eu consigo, no máximo, R$1.000. Então, R$1.000, sem capitalização, são R$60.000. Quantos meses, né? Fora os juros, quantos meses que essa pessoa vai conseguir manter o seu padrão de vida? Então, assim, primeiro essa pessoa tem que adiar, né, a sua idade de aposentadoria e tem que aumentar a sua capacidade de poupança. Senão não vai dar certo, não vai ter como resolver isso lá na frente. Então, você vai depender muito de alguém. Ninguém quer depender, todo mundo quer ter uma independência nesse momento. Você falou que tinha 6, né? Quais são os outros 2 objetivos? Bom, os últimos 2, um deles é realizar os teus sonhos e viver experiências. Isso é muito importante. Para que a gente tenha um equilíbrio na nossa vida. A gente não pode só trabalhar para pagar a conta. Então, os sonhos são importantes, eles precisam ser equilibrados, mas que você também tenha essa reserva para essas finalidades. Então, isso é bastante relevante. E o último motivo que eu acho que isso é principalmente para quem tem filhos ou quem vai ter filhos é você investir na formação dos filhos. Claro que, como pais, você precisa formar como pessoa, como cidadão, mas também profissionalmente. Eu vejo que esse é o melhor investimento para os filhos. Muitos pais, eles e não tem decisão errada, né? Cada um está de acordo com as suas histórias, com a sua cultura, com os seus objetivos. Mas eu vejo que alguns pais falam assim, não, eu vou guardar um dinheiro para comprar um imóvel quando o meu filho casar. Só que o que ele precisa, talvez, no primeiro momento, é uma melhor formação profissional para que ele esteja melhor preparado para os desafios do mercado. Então, eu vejo que essa é a melhor herança. Pode ser, porque né, depois ele vai conquistar os seus objetivos. Exatamente isso. Pode ser que a pessoa daí consiga ela mesma conquistar o dinheiro dela a partir dessa formação. E a partir disso poder investir no tal imóvel, por exemplo, né? Isso mesmo. Perfeito. E como que você aconselha, assim, no dia a dia, a gente conciliar tudo isso? Porque às vezes parece essa sensação, né? Não tem dinheiro suficiente para eu separar
para os meus sonhos, para o meu futuro. Como que a gente toma essas decisões no dia a dia? A gente precisa ter decisões de qualidade. Então, realmente, a gente fugir do consumismo, entender, consumir pelos nossos motivos e não pelos motivos dos outros. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, hoje você tem muitos estímulos às compras, né? E tem muitas histórias que nos contam como que a gente deve realizar os consumos. Você pega, por exemplo, o veículo, né? Então, você compra um veículo e as pessoas nos dizem o seguinte, né? Olha, você tem que trocar de carro a cada 2, 3 anos, porque senão o teu carro vai ficar velho, vai ficar desvalorizado, ou você precisa trocar antes dos 100 mil quilômetros, é outra marca aqui que se coloca isso. Eu acho que a gente tem que refletir um pouco melhor sobre essas decisões. Por exemplo, se é um veículo que atende você, que atende a sua família, que ele está em bom estado de conservação, ele é um bem durável. Ele pode ser um bem que você pode ficar por 5, 6, 8 anos. Então, vai depender muito dos seus objetivos. Se você, claro, se você tem recurso suficiente para trocar a cada 2 anos, não tem nada de errado com isso. Agora, se você vai tomar as decisões porque a sociedade às vezes impõe isso, né, a própria técnica de vendas traz essa informação, você vai ficar constantemente com uma dívida, né, ou com um gasto em veículos e vai perder dinheiro com isso também e você não vai ter recurso para todos esses outros objetivos. Então, é importante realmente você ter decisões inteligentes de consumo, você ter esses planos. A partir do momento que você define, né, para que eu preciso guardar dinheiro, para que eu preciso investir, você vai começar a refletir melhor sobre as suas decisões. E parece que o mercado realmente ele cria necessidades, às vezes, né? A gente passa hoje muito tempo nas mídias sociais, exposto a muitas coisas de uma enorme variedade, de todos os lugares do mundo, que às vezes você nem sabia que aquilo existia, mas você vê, você fica, nossa, eu preciso disso. Então, acho que esse equilíbrio no dia a dia é muito difícil, né? Você conseguir olhar e pensar, realmente será que eu preciso? Ou é algo que está vindo de fora, né? Como você falou. E realmente a gente tem muitos estímulos, né? Antigamente tinha uma dica que falava o seguinte, né? Quando você vai comprar alguma coisa, você vai na loja, você olha, mas você não compra. Você espera uma semana para refletir se realmente você precisa. Só que hoje, quando você pesquisa na internet, fica por dias ali, por semanas, tudo que você acessar, rede social, e-mail, vai aparecer que tem pesquisado. Então, são estímulos para comprar. Quando você pesquisa um item, já vem, olha, as pessoas também compram isso. Então, um estímulo para te dizer o seguinte, bom, se as pessoas também compram isso, então eu também vou comprar. Deve ser bom, deve ter a ver com o que eu estou comprando. Tem uma correlação, né? Sim. Então, é muita tecnologia, muito algoritmo sendo utilizado para nos incentivar ao consumo. Então, a gente tem que ter essa consciência, esse cuidado, essa reflexão, entender os nossos planos e sempre consumir pelos nossos motivos. E até uma reflexão assim no dia a dia, porque eu acho que hoje também está mais fácil a gente pagar algumas coisas. Então, por exemplo, agora tem alguns shoppings que o estacionamento você não pega mais o ticket. Você passa ali, ele pega a sua placa, depois quando você sai, uns 10 minutos depois, às vezes menos, você recebe ali no seu celular notificação. Deu, sei lá, R$ 12, R$ 17, o valor que seja, do estacionamento. Então, ele já calcula. E eu reparei que desde que eu comecei a usar essa modalidade, eu tenho ido muito mais no shopping. Porque parece que eu não tenho tanto essa percepção do dinheiro saindo ali, sabe, da minha carteira. Parece uma coisa muito mais abstrata. Porque eu nem vejo valor às vezes. Às vezes eu só vou ver na fatura quando eu tô ali fazendo minha planilha, por exemplo. E daí eu fico, nossa, eu fui bastante no shopping esse mês, né? Inclusive os pequenos gastos, né? Você falou até da questão da fatura. Às vezes, na fatura do cartão de crédito, você olha e fala assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Só tem gastos pequenos e o valor total Tá de um enorme. montante grande. Mas, assim, atenção aos pequenos gastos também é importante. Não é cortar aquilo que você gosta, aquelas velhas informações. Não tome o cafezinho. Você tem que entender o que é importante para você. Mas os pequenos gastos realmente somam um montante ao final de um período. E aí, assim, eu convido a fazer um exercício. Então, por exemplo, o que é o ideal? Que a cada 6 meses, 4 meses, você faça uma revisão da sua fatura de cartão de crédito. Eu pego todas as faturas, eu consolido isso num período e eu vou identificando, eu classifico pelo tipo de consumo e eu vou verificar ali, olha, eu estou gastando um valor excessivo em farmácia. Mas foi farmácia, foi uma medicação, foi um familiar que precisou, ok, é necessidade. Muitas vezes você vai identificar lá que não, eu estou gastando o que eu não deveria. Quanto que eu estou gastando em mercado? Então, você vai entendendo um pouco a sua forma de consumo. Então, essa revisão também é importante. Você pega um ponto importante nessa revisão, é o seguinte, às vezes as pessoas têm lá 4, 5 assinaturas de TV. Aí vem uma reflexão.
quantas assinaturas dessas você utiliza. Sim. Muitas vezes a pessoa fala, utilizo só uma. Bom, então cancela, o restante fica com essa uma. É um desperdício de dinheiro. Porém, se a pessoa te fala assim, não, eu utilizo todas elas. Aí vem um outro ponto, acho que você está ficando muito tempo na TV e está desperdiçando tempo. Sim. É até uma reflexão que vem muito aliada a esse consumo responsável também, né? Isso mesmo. A gente consegue ter uma noção de como a gente está vivendo a nossa vida muitas vezes. Você acha que o consumo responsável hoje, ele é algo que a gente consegue incentivar de que forma na sociedade? Que vai contra muitos dos valores que a gente falou, né? Do questão do consumismo, de criar necessidade. Você acha que tem espaço para o consumo responsável hoje na sociedade? Tem, Nathalie, com certeza tem. Eu acho que hoje existe um consumo muito pela ostentação, né? A própria sociedade cria algumas regras que falam, olha, para você ter sucesso, você precisa ter esse carro, você precisa morar nesse bairro, você precisa ter esse telefone. Veja, muitas vezes não são decisões que estão alinhadas com os nossos objetivos. Então, eu acho que essa é uma das principais reflexões. Esses dias eu conversava com um jovem que ainda não está trabalhando e o sonho dele é começar a trabalhar, ganhar dinheiro para comprar um iPhone. E aí, numa conversa provocativa, eu falei assim, mas por que você quer um iPhone? Muitas vezes é para ele chegar no colégio e trazer uma prova que ele já é uma pessoa de sucesso. Mas o quanto que vai impactar isso? Então, muitas vezes você começa a tomar essas decisões na tua adolescência e você passa anos com essa imaturidade de consumo. No automático, né? No automático. Então, acho que essa demonstração para os outros tem que ter um cuidado bastante grande e eu reforço muito isso, você entender assim, quais são os seus motivos de consumo, quais são os teus planos, porque todos aqueles motivos que a gente precisa guardar dinheiro para nossa reserva de emergência, para o nosso planejamento, nossa aposentadoria, se você tem isso planejado e bem claro, você vai tomar melhores decisões. Porém, se você não tem isso, você vai tomando decisão do dia a dia, você vai consumindo porque você não tem objetivos. Não é como... Porque se você para pensar, às vezes você está deixando de comprar um iPhone para poder ter um objetivo ali a longo prazo, realizar um sonho, fazer uma viagem, investir na sua educação. Acho que quando você tem isso mais facilmente visualizável no dia a dia, você consegue ver como você realmente está escolhendo como gastar seu recurso, né? Porque escolher um é dica do outro. E é uma dica o seguinte, a gente tem que viver um pouco abaixo das nossas possibilidades e pensar muito nas decisões. Vou trazer um exemplo seguinte, quando você compra um carro, então muitas pessoas, né, o brasileiro gosta muito de carro, então ele compra um carro que é um sonho. Então, o que você tem que pensar? Se você vai comprar esse carro, que todas as despesas que esse carro vai gerar, que são impostos, manutenção, seguro, que ele não te limite a outras experiências. Então, de repente, você conquista um sonho, mas você fica limitado a muitas outras escolhas. Então, toda escolha que você vai tomar, você tem que ter uma escolha mais consciente. Não é só o consumo da aquisição. Então, também o que vai trazer esse bem, esse item, e quanto que isso vai impactar nas suas finanças, no seu planejamento financeiro. Acho que a palavra-chave da nossa conversa é essa, né? Reflexão. E se você for olhar, anda muito junto. Consumo responsável, a questão de olhar para a sua vida financeira de uma forma responsável. Até quando, eu vou ver quanto que eu estou gastando aqui no mercado. Nossa, estou gastando muito. Às vezes, se você procurar uma outra marca, além de você conseguir ver uma diferença no valor, você consegue ver uma diferença, às vezes, no valor da marca, no sentido mais responsável mesmo, no sentido social, o que a marca defende, se é uma marca mais sustentável. Eu acho que essa reflexão sobre esses fatores pode andar muito junta, né? É algo que a gente consegue fazer no dia a dia de uma forma muito mais simples do que a gente imagina às vezes. Pode sim, tem muitas empresas assim com um grande nível de responsabilidade sobre isso e vocês estão um ponto bastante importante também. Então, muitas vezes eu vou comprar algum item e eu posso comprar esse item de alguém que está vendendo e que não está utilizando. Eu pego um exemplo seguinte, você quer comprar uma esteira para fazer atividade física em casa. Quantas pessoas compram uma esteira e não se adaptam e deixam num canto? E elas colocam para vender. Bicicleta é um outro item que eu vejo muitas pessoas compram, não se adaptam e fica lá. Então, vale tanto para você comprar, quanto para você vender o que você comprou e não se adaptou, o que você não precisa mais. Então, isso também gera uma certa economia, você toma as decisões mais conscientes, então não precisa produzir o que já tem e está disponível.
E até, por exemplo, isso da esteira. Às vezes você nunca foi numa academia e testou para ver se você gosta de andar de esteira, né? Às vezes você pagou ali uma mensalidade de academia, se você pagar um mês ou para ir algumas vezes, você pode ver se realmente, nossa, será que eu vou me adaptar? Será que vale a pena eu comprar uma esteira para mim? E esse ponto também tem muito a ver com disciplina, né? Então, você compra uma esteira para quê? Para fazer uma atividade e melhorar a sua saúde. Então, se você não tiver disciplina, você não vai utilizar. E isso que você falou é importante, é o testar antes. Testar o que eu penso em comprar, para mim avaliar se aquilo vai ser interessante e vai atender meus objetivos, se realmente eu quero. Sim, com certeza. E, Clamir, você gostaria de deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente? A mensagem final é assim, eu acho que o que é muito importante é você refletir sempre sobre as suas decisões de consumo. É extremamente importante que você realize um planejamento, que você defina os seus objetivos, suas metas de longo prazo, não é durante um ano, é durante 10, 20, 30 anos, para que você consiga, sempre que você for realizar um consumo, você verificar se está alinhado aos seus objetivos. Isso não quer dizer que você vai só trabalhar para guardar dinheiro. Você tem que aproveitar o presente, mas também se preocupar com o seu futuro. Então, eu acho que esse planejamento, essas decisões mais inteligentes, elas são muito importantes. Isso vai trazer uma qualidade de vida para nós, para a nossa família, para o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que o planejamento e a consistência, a responsabilidade sobre as nossas decisões. Então, Clamir, muito obrigada. Foi uma conversa muito proveitosa. Obrigado, Nathalie. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um tema bastante relevante para a gente refletir muito sobre essas decisões e isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Com certeza. Eu espero que também você que assistiu também sinta essa diferença no dia a dia, conforme você for aplicando as coisas que a gente falou aqui. Então, muito obrigada, Clamir. Muito obrigada a você que nos assistiu e até a próxima. Até a próxima.